Salve, salve gente boa, eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever e deixar o seu gostei, o seu não gostei, depois de assistir esse vídeo. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores do canal, aqueles que fazem isso de uma maneira formal ou que fazem espontaneamente e de maneira anônima. Muito obrigado mesmo. Vocês estão ajudando nessa nossa obra de evangelização. Bom, gente boa, hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre as cartas pastorais. O tema de hoje é a segunda carta a Timóteo. Nós vamos estudar ela, quais as ocasiões, os motivos, quais são as repercussões do ponto de vista teológico. Todo o material da aula de hoje, juntamente com outras informações, e hoje, nos anexos, tem um artigo muito interessante, para que nós entendamos a dinâmica que São Paulo vai tratar com Timóteo sobre educação, sobre a educação cristã. A ênfase que São Paulo vai dar à educação de berço, aquela educação que vem de casa, a formação, né? A formação da mamãe, da vovó, muito importante. Então, eu gostaria que vocês, tendo tempo e interesse, eu sei que não falta, mas é uma questão às vezes do vosso tempo, lá nos anexos aí do vídeo, na descrição do vídeo, você tem um link, é um link de estudo de apoio. Então, clique lá, olhe, leia. É um artigo muito interessante que vai falar da educação do ponto de vista da tradição judaica. Como é que os judeus veem a educação, né? Educação não é simplesmente aprender a ler e a escrever. É algo muito, muito mais abrangente. E isso é herança que nós, cristãos, temos do povo da Antiga Aliança. Entre tantas outras coisas, temos também a maneira de olhar para a palavra, a maneira de se relacionar com ela. Então isso é muito importante. Bom, vamos ao tema de hoje. A segunda carta a Timóteo. Bom, a ocasião da carta e o destinatário. Bom, depois de lermos tantas obras de São Paulo, os Atos dos Apóstolos, sabemos que essa deve ter sido a última carta conhecida que São Paulo escreveu antes da morte. Ou seja, o apóstolo sente que seu fim está chegando, que ele é iminente, e mostra que ele não teme esse martírio, essa morte. De certa maneira, ele quase que deseja ela, ou seja, ele quer estar com Cristo, ele quer descansar em Cristo, ele busca a sua Páscoa final. Então notamos que em seu relato existe uma grande serenidade, né? Então 2 Timóteo 4, 6, 8. Quanto a mim, estou pronto para ser imolado. O instante da minha libertação está próxima. E é aquelas frases que muitos de nós já ouviram. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Então, essa esperança de Paulo lhe dá certeza de que aquilo que ele fez, aquilo que ele trouxe, aquilo que ele construiu até aquele momento, lhe dá segurança, esperança e uma serenidade, uma paz. Então São Paulo escreve novamente a Timóteo durante a segunda prisão romana. Então o texto é mais ou menos do ano 66, onde ele procura, neste contato com o amado discípulo, um diálogo sereno e muito, podemos dizer assim, confiante. Esse encontro confiante com uma pessoa por quem ele nutre uma grande amizade. E é um testemunho, e ele busca deixar o testemunho
de vida dele, intensamente vivido a serviço do Senhor. Então, o apóstolo também vai pedir, como motivo dessa carta, que Timóteo se junte a ele o mais rápido possível em Roma e humildemente deixa entender que precisa dele, ou seja, que Timóteo, a presença de Timóteo, lhe é muito útil. Então, na carta aos Hebreus, encontramos um verso enigmático que menciona a expectativa de que São Paulo, a expectativa de São Paulo que Timóteo vá à Itália, a Roma, né? Então, em Hebreus 13, 23, sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele voltar a tempo, irei com ele ver-vos. Então, a carta aos Hebreus, que é escrita de Roma, então, ela diz que São Paulo vê a iminência de que Timóteo venha visitá-lo. A nota final que acompanha a carta aos Hebreus foi certamente escrita na Itália, talvez pelo próprio São Paulo. Não há muita certeza, e nós vamos tratar isso no nosso próximo estudo, sobre a autenticidade de Paulo como autor específico dessa carta, mas então é uma menção que se faz nela. Bom, nela ele informa que esse passou por uma sentença de prisão, né, e que houve a libertação. Quando essa notícia da libertação chega até São Paulo, ele fica muito, muito feliz e quer que o discípulo vá visitá-lo com rapidez. Não sabemos, no entanto, se Timóteo conseguiu fazer esse encontro com São Paulo em Roma em 67, né, porque São Paulo foi martirizado no ano de 67. Uma tradição tardia nos diz que, tendo retornado a Éfeso, Timóteo teria morrido como mártir lá pelo ano de 97. A estrutura do texto é uma estrutura muito interessante, porque ela é muito mais tranquila, muito mais calma, e ela é sugestiva em exortações do ponto de vista do apóstolo, e ele tem alguns temas que são específicos da segunda carta a Timóteo. Bom, Timóteo 2, capítulo 1, versículo 1 e 2, é o endereço, a saudação ao discípulo amado. Versículo 13 e 5 do capítulo 1 são memórias pessoais e menções à fé herdada das santas mulheres, Lloyd e Eunice. É aqui que eu digo que São Paulo faz uma menção muito à educação familiar, né? São Paulo, capítulo 1, versículo 6, vai tratar do tema de São Paulo fazendo memórias, falando de seu sofrimento. Então ele tem, no versículo 6 a 8, uma exortação de que Timóteo viva a comunicar os dons que lhe foram confiados pela imposição das mãos. Então aqui se faz um pouco uma menção sobre o fato de ter sido escolhido para aquele ministério, ordenado para aquele ministério. Então, e viver esse ministério com atitude, amor, fortaleza e sabedoria. 1 Timóteo ainda 9:10 é um tema teológico. Somos salvos pela adesão à graça, não pelas obras. Então ele retoma o tema que foi tratado na primeira carta e também na carta a Tito. 2 Timóteo 1, 11 e 12. Paulo se intitula Apóstolo dos Gentios. Então, São Paulo vai dizer que ele entende por que está sendo perseguido, né? Porque ele manifestou ao mundo, através de sua palavra e seu testemunho, aos gentios, a salvação de Cristo. Então, isso, o mundo não quer isso. As pessoas, as autoridades não têm interesse em que as pessoas sejam salvas. Elas ganham, elas vivem, elas experimentam um status na escravidão da humanidade. 2 Timóteo, capítulo 1, 13 e 14. Exortação a tomar, São Paulo exorta Timóteo a tomar as palavras ditas pelo apóstolo como modelos e transformar isso numa atitude de fé, da qual Timóteo é convidado a ser o depositário.
E aqui é um ensinamento, uma exortação de São Paulo para os pastores. Os pastores têm que receber, valorizar esse dom que lhes foi confiado para vivenciar essa coragem, esse destemor em pregar o Evangelho. 2 Timóteo 1, 15 e 18, São Paulo se diz abandonado por todos os companheiros. Só um permaneceu fiel. E ele vai citar Onésimo ou Onésiforo. 2 Timóteo 2, 1, 2, a exortação de progredir na força da graça. 2 Timóteo 2, 3, 7, a exortação é suportar juntamente com o apóstolo para que juntos possam tomar parte na graça. 2 Timóteo 2, 8, 10. São Paulo faz uma memória emotiva até para Timóteo. Lembrança do porquê sofremos. É por Cristo ressuscitado. É por Jesus ressuscitado que nós sofremos. Então, a nossa confiança está em Jesus Cristo. 2 Timóteo 2, 11 e 13. Paulo fala da grande verdade da fé cristã. Se morremos com ele viveremos. Ele permanece fiel. É bonito. Poucos versículos, em 3 versículos ele dá a essência da fé cristã. Essa é a essência que os pastores, os evangelizadores, as lideranças cristãs não podem se afastar. Se morremos com ele viveremos. Ele permanece fiel. Ou seja, a fidelidade à palavra, ao evangelho, aos valores, aos ensinamentos dados por Cristo, que foram transmitidos de geração em geração, da qual nós somos cristãos, batizados, somos fiéis depositários, não só em conhecimentos, mas com graça. A última expressão do evangelho, da carta a Timóteo, ela é muito bonita porque ela vai fazer isso. Ela vai dizer, vai tomar essa essência e vai transformar isso numa oração, ou seja, se morremos com ele viveremos, ele permanece fiel. A medida da nossa santidade é a nossa fidelidade ao evangelho. E aí temos uma terceira parte, né? O compromisso de Timóteo como pastor vigilante. São Paulo está lembrando Timóteo, exortando ele, que ele tem que recordar a cada dia as palavras do evangelho. Não perder tempo com discussões vãs, que viram disputas e dão espaço para as falsas doutrinas, para os maus entendidos. É recordar a essência da fé a cada dia, a essência do evangelho a cada dia. Citar o evangelho a cada instante, a cada momento, a cada atitude. Se tornar página viva do evangelho. Essa é a missão dos pastores. Essa é a missão das lideranças cristãs. Essa é a missão de cada pai, mãe, avô, avó, cada catequista, cada evangelizador. Ou seja, recordar a fé pura que nós recebemos. Sem discussões vãs. Sem ideologia, sem a fé. A fé que vai ser transmitida. Não perder tempo com política, com futebol, é o evangelho. O nosso foco, o nosso ponto de apoio, a nossa âncora, a nossa esperança é o evangelho. 2 Timóteo 2, 19 e 21. Deus conhece os que vivem a fé com nobreza, pureza e santidade, e os que não vivem. E aí São Paulo vai até fazer imagine alguém que está diante de uma pessoa e quer deixar a ela uma imagem. Jesus fazia muito isso nas parábolas, quer deixar uma imagem. Então São Paulo usa como imagem os vasos sagrados, ou seja, os vasos da própria liturgia, né, que tem uma dignidade, são honrados. Aí ele vai falar, esses aqui são de ouro,
Esses são de ouro, de prata, que são usados em momentos nobres, em momentos especiais. São diferentes daqueles que a gente usa todo dia, que são de barro, de madeira. E ele vai dizer que o cristão devem ser esses utensílios nobres, que têm propósito na vida, que fazem isso de uma maneira ilustre. Em cada atitude que fazem como se estivessem sacralizando aquele status da sua vida, aquele momento da sua vida. Diferente daqueles que veem a religião simplesmente como uma coisa corriqueira. E aí ele vai dizer: Deus conhece os que vivem a fé com nobreza, pureza e santidade. E conhece também os que não vivem. Simples assim. 2 Timóteo 2, 22 e 26. A exortação a abandonar o passado. E aí uma exortação específica para Timóteo. Olha, as paixões juvenis, né? Abandone isso. Dizem que estudiosos falam que Timóteo, como Paulo na sua origem, era muito dado às disputas, né? A querer disputar e ganhar e vencer as disputas, né? São Paulo conhece ele. Diz assim, abandona isso. Busca a justiça, a fé, o amor, com pureza de coração. É uma exortação, é um pedido que São Paulo faz. 2 Timóteo 3:1. Prenúncio de tempos difíceis virão. São Paulo está deixando bem claro para este pastor e a todos os pastores. O tempo da igreja é um tempo de luta. É um tempo de luta, é um tempo de batalha, em que todos os dias nós devemos comer o pão com o suor do nosso rosto e nos preparar na paz, nos preparar na capacidade de transformar a nossa vida, a nossa estrutura, porque tempos difíceis sempre virão. 2 Timóteo 3, 2, 9. Paulo descreve como são os homens sem Cristo. Algo muito bom. Fazer uma análise de nós, primeiro, de como nós estamos, e como estão aqueles da sociedade na qual nós vivemos. E aí nós vamos poder ter um parâmetro, se estamos cercados de homens bons ou não. 2 Timóteo 3, 10, 13. Paulo se faz exemplo. Olha, existem estes homens. E ele se faz exemplo. E pede a Timóteo que lembre e viva o que ele testemunhou. Isso é muito bonito quando um mestre quer suscitar no discípulo as boas memórias. Boa memória de experiências. São Paulo foi alguém que para Timóteo não pregou palavras, mas viveu e se tornou página viva do Evangelho. E ele quer isso como herança que será transmitida a outras gerações, que transmitirão às outras gerações, que transmitirão a nós. 2 Timóteo 3, 14 e 15. A exortação a Timóteo: permanece firme no que aprendesse das Escrituras e do testemunho. E aqui há uma palavra muito bonita sobre a educação cristã. O valor da educação cristã, o valor dos pais, dos padrinhos, dos catequistas, que são depositários da tradição. Entre os judeus quase não existia, e até hoje o analfabetismo é quase que inexistente. Por quê? Porque um homem, para ser chamado de homem, para ser reconhecido na comunidade, para não estar à margem da comunidade, ele tem que se esforçar para conhecer a palavra, reconhecer a palavra, estudar a palavra, transformar o seu conhecimento em atitude de vida. Isso é muito mais que um exercício social, que um direito social. Isso é parte integrante da natureza humana, que se torna uma obrigação das gerações que vieram antes passar às gerações novas. Isso é muito bonito. São Paulo também
2 Timóteo 3,16, Paulo fala da grande utilidade da Escritura para tudo. A utilidade da Escritura como instrumento de transformação. A palavra de Deus como instituição de transformação do mundo. 2 Timóteo 4,2, Paulo implora a Timóteo que pregue a palavra insistentemente, oportuna e inoportunamente, ou seja, em todo momento. Repreenda, ameace se necessário for, exorte com toda paciência e empenhe-se em instruir. Então, o empenho que o pastor deve ter em todos os tempos, em todos os momentos da história da nossa fé, de ser um instrutor, de ser um mestre. 2 Timóteo 4, 3, 5, Paulo fala dos que darão as costas à fé e ouvidos a fábulas, e convida Timóteo a viver os valores do Evangelho. Prudência em tudo, paciência nos sofrimentos, constância na pregação e santificar-se pelo ministério. Ou seja, naquilo que você estiver fazendo, faça bem feito. E aos pastores muito mais. No teu ministério, seja exemplo. E a parte final é o testamento espiritual de São Paulo. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Paulo revela que inspira e está pronto para o seu sacrifício. Ele diz assim, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei minha fé, estou pronto. 2 Timóteo 4, 9 e 15, recomendações e notícias pessoais. Venha para mim, fui abandonado, só Lucas me assiste, traz Marcos contigo, a capa, os livros. É algo muito, muito pessoal. E ele vai dar uns conselhos, cuidado com Alexandre o Ferreiro, é homem de falsidade, que se faz amigo, que se faz cristão do nosso lado, mas depois perverte, usando a nossa autoridade para perverter. 2 Timóteo 4, 16, 18. São Paulo fala que nas acusações ele foi abandonado pelos homens, mas foi acima de tudo assistido por Deus, que fez frutificar a sua missão de graça entre os gentios. Por fim, as saudações e recomendações, 4, 19 e 20. Saudações a amigos e convite e lembranças de membros da comunidade de Roma. O que mostra algo muito bonito, que é a interação entre as comunidades. As lideranças cristãs, elas devem conversar, elas devem se querer bem, elas devem rezar umas pelas outras. Então, aquela história, a nossa comunidade, a nossa família deve rezar pelas famílias da vizinhança. A nossa comunidade deve rezar, nossa paróquia deve rezar pelas outras paróquias, a nossa comunidade aqui deve rezar pela comunidade dali, de lá. E as lideranças devem estar concordes. Concordes é num só coração, numa só alma, trabalhando juntos para Deus. Isso também repercute para os pastores, né? Que não haja disputas entre vós, já dizia Jesus lá no Evangelho, né? Que isso não deve, isso é para os pagãos. Se a gente não superar os pagãos nisso, então, do que nós somos diferentes? E por fim, 2 Timóteo 4, 22, uma bênção litúrgica, um envio pastoral. Essa expressão que nós vamos ver no versículo 22, ela repercute até hoje. Até bem pouco tempo atrás, ela fazia parte das bênçãos de acolhida, das munições de acolhida, na liturgia e de despedida e envio. Bom, o estilo do conteúdo da carta, nós podemos dizer que é doce, é pessoal, em alguns momentos é até poético, mas é muito sério. É muito sério porque é um testamento, ou seja, é uma palavra que alguém que ama entrega a outra pessoa, a qual por ela também se sente amada. Então isso é muito importante. Existe amor, existe respeito, existe fraternidade. É uma passagem de bastão. Podemos dizer que essa carta de fato é isso. Ao seu discípulo, talvez o mais fiel,
ele entrega a missão de que ele também confirme a fé daqueles que virão depois. Então, tanto para para Timóteo, quanto para Tito, estas cartas, elas representam uma passagem de responsabilidade, a entrega de um humus. Né? Conteúdo da carta. Conteúdo, vocês já devem ter percebido que ele é muito exortativo, são muitas exortações, são muitos conselhos, próprio de um mestre para o seu discípulo amado. São Paulo começa com memórias, ele vai partir de algo que deveria fazer Timóteo marejar os olhos, né? E essa carta sendo lida às outras lideranças que se reúnem, no final da carta até se faz menção, imaginando a quem e diante de quem, para quem essa carta também seria destinada. 2 Timóteo 1, 3, 5. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais. E me lembro de ti, sem cessar nas minhas orações, noite e dia. Aqui novamente, São Paulo, quando eu falo que essa carta tem um cunho pastoral, do ponto de vista do humus de ensinar, muito grande, começa por aqui. Sirvo a Deus com pureza, como aprendi de meus pais. São Paulo não está mais no judaísmo, ele está no cristianismo, mas estar no cristianismo é, do ponto de vista de São Paulo, aquilo que honra seus pais. Seus pais lhe trouxeram na pureza, no melhor que eles puderam dar. E São Paulo deu um passo adiante, também para honrar seus pais. Isso é muito, 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 muito bonito. Em virtude dessa memória anciã da tradição de São Paulo com Timóteo e Paulo partilhavam dessa memória. É muito interessante que para os judeus essa memória, ela tem a âncora lá no Antigo Testamento, lá no Deuteronômio. Ou seja, os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás em teus filhos e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares ou te levantares. Hás de aprendê-los à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa no frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais das portas de tua casa. Olha, a palavra de Deus, ela foi feita para ser proclamada, para ter nas mãos e diante da mente. Os judeus tinham as filactéries, eles amarravam na mão textos da palavra de Deus e colocavam numa caixinha presa à testa a palavra de Deus e escreviam nos umbrais de suas casas as frases mais importantes da palavra de Deus. Para quê? Para testemunhar que ali existem homens de palavra, homens que vivem a palavra, homens que têm propósito. E essa é uma herança do povo de Israel, do povo de Jacó, né? E é uma bênção e do ponto de vista para um judeu isso também era uma obrigação legal, também de Deuteronômio, né? Que é a segunda lei, 6:9 nós temos assim: sim, ele ama os povos, todos os seus santos estão ao abrigo de sua mão, e estão sentados aos pés para receber suas palavras. Moisés nos prescreveu uma lei, herança da Assembleia de Jacó. Ou seja, um judeu não é judeu se não conhece a lei, se não conhece a palavra. E para conhecer a palavra, ele tem que buscar a lei. A maturidade, ou seja, um jovem, o bar mitzvah, essa celebração está entre os judeus até hoje, ele vai à sinagoga e lê a palavra. Ele está instruído, é a maturidade dele.
eu coloquei aí no anexo um artigo de uma professora doutora da USP em Língua e Tradições Hebraicas, que vai fazer escreve um artigo sobre a maneira com que o judeu vê a educação. A educação para o povo de Israel é algo, não é só um adjetivo próprio, ou seja, não é só um valor pessoal, mas é um valor comunitário. A educação que eu tenho que passar adiante. E se eu não estou educado, se eu não sou educado, se eu não sou formado, se eu não sou instruído, eu não tenho como ser julgado pela palavra. Porque eu também não tenho posse, mas também eu não tenho meios para usufruir das bênçãos dessa palavra. Então, é muito interessante a maneira com que tanto que o povo de Israel, entre os judeus quase não existe o analfabetismo. Por quê? Porque a responsabilidade dentro de casa, das avós, das mães, ensinar os filhos a ler. E quando eles estão já instruídos, sabem ler, eles são enviados às escolas, e aí eles passam ao estudo da tradição, do Talmud, da Torá, e isso forma a pessoa. É toda uma estrutura que nós cristãos herdamos e, de certa maneira, nós não entendemos muito bem a riqueza disso. Não entendemos ainda profundamente como é importante instruir as pessoas. Eu não estou falando de instruir em códices, mas valores. Valores. A educação cristã é feita de valores. Valores que são conhecidos através de ensinamentos, por testemunho e por palavra. E aqui repercute em duas realidades, né? Como entre os cristãos ainda, durante muito tempo, a palavra não era coisas para a gente pensar, e para a gente melhorar, e para a gente refletir, e para a gente ampliar. 2 Timóteo 1, 9, 11 é um chamado, né? O ministério apostólico, além das questões de educação, de transmitir preceitos, deveres, valores para as pequenas gerações, né, os mais pequenos, os adolescentes, os jovens adultos, também faz parte do ministério do apóstolo, o munus de instruir. Isso está na marca da igreja até hoje. Reger, educar e pastorear. Essa é a missão de todos os ministros da igreja, de todos os ordenados. Então nós temos aí vários documentos, de maneira especial, a Lumen Gentium vai lembrar isso no Concílio Vaticano. São Paulo se apresenta como modelo ao qual Timóteo deve se inspirar. E não ter medo, e de levar até as últimas consequências, como o próprio Paulo. Ou seja, vivendo, enfrentando os sofrimentos que vierem, né? Mas se tornar um depositário da fé. Porque como Timóteo é discípulo de Paulo, muitos serão os discípulos de Timóteo. A coragem do discípulo também convida a compartilhar os sofrimentos, ou seja, aquilo que eu vivi contigo, que você viu eu viver, viva também com os seus, e eles vão lembrar de você, como alguém que suportou os trabalhos como um bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2,3 diz isso, né? O compromisso de sustentar a fé na ressurreição de Jesus Cristo, né? É nessa garantia que nós sustentamos a nossa fé. Ou seja, não é em ideologias, em racionalismos, não. A nossa fé é em Cristo ressuscitado, né? Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Ou seja, essa é a missão, essa é a missão da igreja. Acima de tudo, apontar para a Escritura. Ou seja, é da palavra de Deus que nós consumimos a nossa sabedoria. É da graça de Deus que usa daquilo que conhecemos para que nós entendamos a profundidade das coisas que vêm de Deus. Ele vai determinar, então,
também nessa carta a principal tarefa do apóstolo, que é a proclamação da palavra. Né? Nós somos meros administradores da graça. Nós somos proclamadores, nós somos semeadores da palavra. E onde a palavra cai, onde ela é semeada, ela frutifica. Né? As parábolas da semeadura de Jesus que não nos deixam perder qual é a linha do conhecimento. São Paulo prevê dias difíceis e diz que o apóstolo deve estar preparado. E nesta última carta, São Paulo se ocupa também por alguns instantes de fazer algumas notícias, trazer algumas notícias concretas, ou seja, ele vai se referir a pessoas que o ajudaram, pessoas que se opuseram a ele, para que o seu amigo esteja atento, porque ele pretende se encontrar com Timóteo, mas nessas caminhadas que Timóteo saiba, né, conduzir o seu caminho para poder chegar a Roma. São Paulo concretamente faz alusões aos falsos mestres de Éfeso, Figélio e Hermógenes, que desviaram da verdade alegando que a ressurreição já tinha acontecido. Né? Isso deixou muitas pessoas perdidas. A gente não está esperando Jesus Cristo e agora a ressurreição já... Né? Como é que é isso? São Paulo menciona outras situações concretas, lembrando de questões pequenas, fazendo memórias, lembranças mesmo, dizendo assim, Demas me abandonou, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o porque é bem útil ao ministério. Né? E aí ele diz que era para levar também, quando fosse se encontrar com Paulo, levar a capa e os pergaminhos e os livros. Isso é muito interessante. Foram pedidos, os pedidos do apóstolo. Né? Não sabemos se Timóteo conseguiu levar a capa e os pergaminhos para São Paulo antes que ele fosse martirizado, mas foi um pedido muito peculiar. E antes de finalizar, ele deixa uma afetuosa saudação a seus amigos, colaboradores, né? E transmite a Timóteo a saudação dos irmãos das comunidades. Aqui é um ensinamento muito prático. E eu já falei disso antes, agora volto a memorar. As comunidades cristãs, entre elas têm que se amar. Elas têm que ter fraternidade, compaixão, né? É um escândalo ver numa diocese paróquias que estão esbanjando daquilo que tem, daquilo que conseguem arrecadar, enquanto outras não têm nenhum local para celebrar direito. Comunidades cristãs que muitas vezes não tem nem como manter o seu ministro, e outras comunidades aí fazendo parquinho, né, fazendo besteira, né, gastando tempo e bens, né. Então São Paulo ele é muito prático em dizer que aqueles dessa comunidade te saúdam, né, e eu quero que você saúde aqueles que estão aí também. Ou seja, existe um bom relacionamento entre as lideranças. Esse bom relacionamento faz parte da nossa missão, faz parte da nossa tradição, faz parte da nossa, podemos assim dizer, do nosso munho de pastorear. Vede como eles se amam. Vede como eles se amam. Isso é que era dito, né? Dos primeiros cristãos, vede como eles se amam. Então, os pastores entre si, os párocos, os diáconos, os vigários, os bispos, os arcebispos, os cardeais, os pais de família, as mães de família, os catequistas, os ministros, uma grande família. Temos que nos amar. Podemos discutir, podemos ter diferenças de pensamento, visões diferentes, mas isso não nos pode afastar. Isso não nos pode deixar longe do bem-querer. De todos os dias, antes de repousar, fazer uma oração para que todos prosperem,
no amor de Deus, num só coração, numa só alma, unidos em Deus. Santo Agostinho achava isso tão importante que chegou a pegar dos Atos e colocar na regra. A regra que os monges agostinianos, religiosos agostinianos, perpetuam até hoje. Um só coração, uma só alma em Deus. É por isso que nós nos reunimos em comunidade, diz a regra de Santo Agostinho. Isso serve para uma família cristã, para uma comunidade cristã, para um grupo de estudo cristão, para uma paróquia, para uma comunidade. Isso serve para qualquer cristão em qualquer ambiente, dentro e fora dos limites da sua paróquia. É muito bonito e a reflexão dessas palavras feitas com tempo, com cuidado acurado, revigoram a nossa fé em Cristo e a nossa capacidade de vivenciar as dificuldades com altivez, com honra, como disse o próprio São Paulo, como vasos consagrados a Deus. Bom, essa carta termina com um autêntico testamento espiritual. Timóteo 4, 6, 8. Quanto a mim, estou pronto para ser imolado. O instante de minha libertação está próxima. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei minha fé. Apesar do abandono de tantos, das dificuldades daquela hora, São Paulo não se sente sozinho. O Senhor me assistiu e me deu forças. 2 Timóteo 4, 17 e 18. O Senhor me assistiu e me deu forças, para que por seu intermédio a boa nova fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. E fui salvo da boca do leão. Enfim, é uma bênção, o último versículo é uma bênção litúrgica, é um envio pastoral que repercute até os dias de hoje nas formas de acolhida e despedidas das liturgias. Dominus vobiscum é uma frase em latim que significa o Senhor esteja convosco. E o responsio é exatamente aquilo que está lá, et cum spiritu tuo, ou seja, e com o teu espírito. São Paulo ensina, assina essa última carta pastoral abençoando, enviando todas as gerações de pastores e evangelizadores cristãos. Bom, é isso que se perpetua nas gerações da igreja e chega até os nossos dias, a mim, a você que está aí, estudando, refletindo para transmitir com palavras, com atitudes e testemunhos, o que nos foi confiado no dia de nosso batismo, onde pela graça fomos convocados a ser sacerdotes, reis e profetas. Lembram disso? Pois é, essa bênção repercute sobre isso. Bom, e como não poderia ser diferente, eu vou concluir a aula de hoje e o tema das cartas pastorais, transmitindo a vós a bênção e envio de São Paulo no último versículo da segunda carta a Timóteo, no verso 22. O Senhor esteja com o teu espírito. A graça esteja convosco. Que essa bênção repercuta e se atualize em cada dia em tua vida, na vida da tua família, da tua comunidade. Sejamos sal e sejamos luz. Na próxima aula falaremos da carta aos Hebreus. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Paz e bem, fiquem com Deus. Até a próxima.